Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, então, nós vamos estar vendo o hormônio que pode estar estimulando aí a produção da prolactina e também o hormônio inibidor dessa prolactina. Então, nós vimos lá, quando a gente estava estudando os hormônios produzidos na hipófise, a gente viu que nessa adenohipófise a gente tem essa liberação, tá, de um hormônio ali chamado de prolactina. E essa prolactina, a gente viu que ela tem uma das funções principais, tá, a produção de leite nas mamas. Sabendo disso, tá, agora a gente tinha visto, né, naquela época que tinha ali no hipotálamo um hormônio que estimulava essa produção dessa prolactina lá na adenohipófise. Hoje, então, nós vamos estar vendo o que é que pode estar causando, né? O que faz com que essa prolactina seja, então, estimulada a sua produção, o que faz ela ser inibida, como é que acontece todo esse processo no nosso organismo. Muito interessante saber, tá, que essa prolactina, quando ela está sendo produzida no nosso organismo, só vou pedir para vocês ignorarem o barulho, tá? Meu prédio está em construção, então desconsiderar. Mas a produção dessa prolactina, tá? Ela é um pouco diferente dos demais hormônios que a gente estava vendo, então, que eram estimulados lá na hipófise, através da sua produção lá no nosso hipotálamo. A prolactina, ela vai ter a sua produção, tá, um pouquinho diferente do que a gente tem acostumado ver ali, tá, nesses hormônios hipotalâmicos, hormônios hipofisários, tá? Então, por exemplo, quando a gente tinha lá o TRH produzido lá no nosso hipotálamo, ele chegaria até a nossa adenohipófise, secretaria o TSH, que iria até a nossa tireoide e estimularia essa glândula da tireoide a produzir o T3 e o T4, certo? Nesse caso, tá, da prolactina, da sua produção, da sua secreção, ela vai ocorrer somente quando não tiver, tá, a secreção da dopamina. Por quê? A dopamina, ela vai ter um papel constante, tá, de inibir essa prolactina. Então, ela está constante, tá, fazendo com que essa prolactina não seja produzida. Então, por isso que nós não produzimos leite o tempo todo, certo? Essa mãe, por exemplo, nesse período gestacional, no período de amamentação, vai produzir a prolactina justamente por quê? Porque não vai ter essa ação da dopamina inibindo essa prolactina. Então, vai ser normal essa hipófise, adenohipófise, tá, a secretar essa prolactina. Então, isso vai ser algo normal quando não tiver a dopamina ativa, tá, sendo secretada do nosso hipotálamo na adenohipófise. Então, em vez da dopamina ser secretada lá do nosso hipotálamo para a adenohipófise para estimular, ela vai fazer o contrário. Ela vai estar constantemente inibindo essa prolactina e no momento em que essa prolactina, tá, precisa ser secretada, precisa ser produzida, como eu falei no caso ali da mãe que precisa amamentar o seu bebê, então essa dopamina, tá, que para de ser produzida. E isso tudo, tá, tem uma ação lá da ocitocina. Lembra da ocitocina que a gente estava vendo? Que é o conhecido como o hormônio do amor, do afeto, do carinho. Justamente, tá, a ocitocina vai, nesse momento de sucção em que o bebê vai estar ali, essa ocitocina vai estar agindo, tá, juntamente para que haja, tá, essa produção de prolactina, né? No caso, que não tenha a dopamina agindo nessa glândula hipofisária. Nós também vamos ter um outro caso em que há, sim, um hormônio que vai estimular a produção de prolactina. Nesse caso, tá, nós vamos estar vendo um caso, tá, em específico, quando há um problema primário de tireoide, no caso, o hipotireoidismo. Ou seja, essa glândula está tendo ali algum problema, ela está com alguma, né, ela está afetada, então ela não vai produzir o T3 e o T4 como deveria. E lembra que o nosso T3 tem a função de mandar o feedback negativo para o nosso hipotálamo, para ele não produzir mais o TRH? Então, quando não tem a produção do T3 e do T4, a gente não vai ter
aviso pro hipotálamo para ele parar de produzir o TRH. E esse TRH vai continuar sendo produzido e a adenohipófise vai produzir o TSH. E com isso, tá, esse excesso de TRH e TSH e constantemente não tem a produção do T3 e T4 e vai ter esse aumento de TRH e TSH, vai fazer com que, tá, haja um estímulo para a produção da prolactina, nesse caso de hipotiroidismo. Então, vai ter um estímulo dessa produção de prolactina? Pode ter sim, mas num caso, tá, em específico de hipotiroidismo, que esse indivíduo possa estar sofrendo, tá? O certo, o normal do nosso organismo é o quê? Dopamina inibindo sempre. Precisou produção de leite, precisou para alguma coisa prolactina, inibiu a dopamina de inibir a adenohipófise, entendeu? Então é mais tranquilo, a gente vai ter a dopamina sendo inibida sempre e quando precisa essa dopamina, tá, vai parar de inibir essa adenohipófise. Nós vamos ter casos de hiperprolactimia. O que significa isso? Quando há excesso, tá, dessa prolactina sendo produzida, quando a gente tiver algumas causas fisiológicas que podem estar ocasionando no corpo, no organismo dessa pessoa. Por exemplo, sono, estresse, tá? E alguns casos como a gestação, essa mãe tem um feto dentro do seu ventre, está ali gestando uma vida. Então, isso pode induzir essa hiperprolactimia, tá? Lógico, a mãe precisava amamentar naquele momento? Não, mas não há nada de errado a mãe ter ali já uma produção de leite no momento de gestacional, tá? Isso é normal em algumas mulheres, tá? No momento da lactação é super normal, mais do que o normal, né? É o necessário para alimentação daquele novo bebê, daquela nova vida. Então, nesse momento de lactação, há uma hiperprolactimia, ou seja, tem uma grande produção de prolactina nessa mãe, tá? Com o estímulo ali da ocitocina, nesse momento de sucção que o bebê vai fazendo. Então, isso ajuda, tá, o hipotálamo a perceber o quê? Mais produção de prolactina, ok? Então, aquela inibição da prolactina, né, quase inexistente, vai ter uma superprodução ali de prolactina. Quando também tem um estímulo mamário ou torácico, então, por exemplo, a pessoa tem ali algum piercing nesse mamilo, alguma coisa que está fazendo com que haja esse estímulo, né? Como eu falei, a própria sucção, né, do bebê tem esse poder, né? Então, às vezes, não é um bebê, mas às vezes, né, essa própria sucção que pode estar acontecendo, né? Então, isso pode ser um estímulo, sim, tá? Para que haja, então, essa lactação. Também, como eu falei, um estímulo torácico, às vezes um trauma, tá? Uma batida, essa pessoa pode ter, sim, ali uma produção de leite ali temporária. Isso, tá? São causas normais, por mais que sejam ali sono, estresse, mas estão relacionadas, né? Causas que podem ali, né? Causas fisiológicas que vão ali com o período vão ocasionar, dependendo da situação vai ocorrer, tá? Então não é nada assim para se preocupar também, né? Mas em algumas situações, tá? Que a gente vai ter que se preocupar. Por exemplo, aqui eu coloquei algumas coisas que podem estar interferindo nessa prolactina muito alta, tá? Artrite, doença celíaca, hipotiroidismo, como eu falei, né? Diabetes tipo 1, doenças intestinais inflamatórias, anemia, algumas síndromes, doença ali do tecido conjuntivo. Então, tá? São algumas manifestações que podem estar indicando algum problema um pouco mais sério, um pouco mais grave, para estar se preocupando, né, com esse excesso de prolactina. Então, pessoal, esse é o momento da nossa correção da atividade. Corre lá, pega a atividade número 6 e vamos corrigir junto. Então, a questão número 6 trazia a primeira questão dizendo o seguinte: a ocitocina também pode ser chamada de, marque a alternativa correta. A, ocitocina. B, oxitocina. C, oritocina. D, olitocina. Ou E, ositocina. Então, o correto seria a letra B, oxitocina. A número 2 falava aonde a ocitocina é produzida. Muita gente errou, hein?
Muita gente errou. Pegadinha. Onde ela é produzida? Marque a alternativa correta. Seria a alternativa B, hipotálamo. A ocitocina é produzida no hipotálamo e secretada na neurohipófise, tá? E essa era a questão número 3, que dizia aonde, né, por onde a ocitocina é secretada. Marque a alternativa correta. Então, aqui nós teríamos a letra D, que diz que ela é secretada na neurohipófise, produzida no hipotálamo, secretada pela adenohipófise. Então, não é a hipófise, a neurohipófise que produz, que secreta, não tem nenhum estímulo, né? Ela simplesmente é produzida lá no nosso hipotálamo e desce e é secretada pela neurohipófise. Ok? Pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Desculpa aí o barulho, mais uma vez, mas é o que acontece, né? Pessoal, fico aqui com vocês nos comentários. Qualquer dúvida, só me chamar, ok? Bom restante de aula e boa noite para vocês.